Hi. Hi. Hello. Hey. Hello everyone. Quem tá falando aqui pra vocês é o Rodrigo do canal English Training Center. E hoje nós vamos falar um pouco sobre verbo to be. Uhum. Tá, mas espera um pouquinho aí, Rodrigo. Cadê aquele papo sobre não ter aula chata de inglês? Porque afinal de contas eu escuto falar sobre verbo to be desde que eu tava na quarta série do ensino fundamental. É verbo to be, to be, to be, to be. Até hoje eu não sei por que serve essa porcaria. Qual que é o objetivo disso? Pra que isso eu vou usar na minha vida? Compreensível sua revolta, afinal de contas, talvez não tenha ficado muito bem claro para vocês da maneira que algum professor seu explicou qual é realmente o motivo e a importância do verbo to be na língua inglesa. Porém, vamos tentar mudar isso agora, explicando o verbo to be de uma maneira muito mais simples em apenas alguns passos, e vocês vão começar a entender que realmente ele é muito importante para a base da língua inglesa. Daí você chega para o aluno e fala assim: aluno, por gentileza, fale para mim o verbo to be inteiro. Daí ele começa a falar assim para você: I am, you are, he is, she is, e parou por aí. Não é exatamente isso. O primeiro detalhe a tocarmos é que quando nós falamos sobre o verbo to be, não é I, nem you, nem he, nem she, nem it. Na verdade, isso compõe a conjugação do verbo to be. O verbo to be em si, ele é composto por am, is e are. O you, o I, o he, o she, o it, o we, o you, o they são nada mais nada menos que as pessoas ou simplesmente pronomes pessoais, os quais também nós temos na língua portuguesa, que são eu, tu, eles, nós, vós, eles, etc, etc. Próximo passo para poder entender de uma maneira mais simples e decorar, ou melhor, decorar não, entender de uma vez por todas é que para cada verbo to be, ou seja, am, is ou are, ele vai fazer par justamente com suas pessoas específicas. O único que realmente diferencia dos outros é o I, ou seja, eu. I, eu. Ele tem justamente o verbo to be específico, que é o am. O único que difere, inclusive. I am. Eu sou, eu estou. Para o is, são apenas três que vão combinar. He, she and it. Ele, ela e isto. E o are, que vai combinar com o restante, ou seja, o you, o they and o we. You are, we are, they are. Devemos tomar cuidado também com o you, porque ele é igual tanto para singular como para plural. Existem algumas frases da língua inglesa as quais confundem bastante os estudantes, as pessoas que estão aprendendo inglês, justamente porque trocam, no momento de traduzir, justamente o sentido. Pois o que para nós significa ter, no inglês é composto por justamente o verbo to be, ser ou estar. Olha só a frase. I am 28 years old. I am 28 years old. Ou seja, eu tenho 28 anos de idade. Espera um pouquinho. Eu tenho, ter não é have? Sim, exatamente. Ter é have. Porém, é um exemplo muito prático de como o to be ele é utilizado de uma maneira muito mais geral na língua inglesa do que na língua portuguesa. Outro exemplo, a frase he is shy significa ele tem vergonha. Ele tem vergonha, he is shy. Espera um pouquinho, cadê o ter aí se você falou he is shy? Ele é vergonha? Absolutamente não. Justamente mais um caso onde o verbo to be está sendo empregado de uma maneira um pouquinho distinta do que nós estamos acostumados a ouvir na língua portuguesa. E olha só mais um caso. Você deve ter paciência. You must be patient. You must be patient. Tá, tudo bem. Cadê o ter?
novamente, não tem. Você deve ser paciente, você deve ter paciência. Você nota que muitas vezes o substantivo ele não é empregado da maneira que nós estamos acostumados a escutar na língua portuguesa. Olha só como ficou um pouco mais claro pra gente a maneira que o verbo to be é de importantíssimo fato nós entendemos qual é realmente seu sentido, qual é realmente sua utilidade na língua inglesa. Well guys, that's all for today. Se vocês gostaram, dê um joinha aí por favor. Se eu falei alguma besteira novamente, peço que digam. Afinal de contas, não sou dono da verdade, nem quero ser. So, keep it up!